Fala pessoal, um grande abraço, você que me acompanha em mais uma edição do Como os Caras Vêm. Tem jogo do Galo no Campeonato Brasileiro e se tem jogo do Galo, tem Como os Caras Vêm aqui no canal para a gente entender um pouco mais do momento do adversário. Jogo duro nessa rodada pro Atlético contra o Criciúma, lá no Heriberto Rios, a gente sabe que é sempre um jogo enjoado. E o meu convidado para falar do Criciúma é o Giovanni Marcelino, que já está aí na tela, está nos atendendo aí no meio da correria do dia a dia, no carro dele ali, já agradecendo de antemão aí esse tempo do Giovanni. Antes de a gente começar a bater esse papo com ele, os recados de sempre, né? Se você está assistindo e ainda não é inscrito no canal, dá essa força, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, ajuda demais, deixa o like também, manda o conteúdo para os amigos e recados das nossas parceiras de sempre. KTO, se você ainda não fez o cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Lembrem-se, aposte com responsabilidade, só para maiores de 18 anos e consulte o regulamento, beleza? Confiax também, consórcio sem burocracia, sem juros, você pode ser contemplado já no primeiro mês, uma baita opção para você tirar o sonho aí do papel, da sua casa própria, do seu carro, do seu procedimento estético, da sua viagem, faça a cotação no QR Code que está na sua tela e faça o seu consórcio Confiax. Giovanni, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade. Antes da gente começar a falar do jogo especificamente, eu queria te ouvir em relação à temporada do Criciúma, um geralzão assim da temporada. Qual que é o destaque até aqui? Positivo, negativo? É um time que conserva um trabalho de um treinador, né? O Tencati fica do ano passado para esse ano, um time que é campeão catarinense e no brasileiro faz uma temporada até aqui bem segura, né? Bem honesta ali, tá longe da zona de rebaixamento, que imagino que seja o principal objetivo, né? Pelo menos o primeiro objetivo. Então você, como um cara que acompanha de perto o Criciúma, avalia positivamente a temporada? Tem alguma frustração? O que você me diz, meu velho? Olha, Gui, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo para falar desse jogão que vai acontecer amanhã aqui em Criciúma. A cidade já está toda. Aqui, Criciúma é uma região que respira futebol, sabe, Gui? Nós somos aqui em 220 mil habitantes, para te ter uma noção. E o que a gente faz aqui pelo futebol é uma coisa para ser estudada. Em grandes times, aí, em grandes cidades, não se vê muito o que se vê aqui em Criciúma. Mas, para te falar a verdade, a gente tem que voltar no tempo, né? O Criciúma, rapidamente vou te contextualizar, em 2019 nós caímos da Série B para a Série C. Então, em 2020, a gente quase caiu para a Série D. Então, teve toda uma troca de presidente. Em 2021, quando a gente achou que nada poderia piorar, nós caímos no campeonato estadual. Então, a partir dali de junho, julho de 2021, começou uma retomada no clube. O novo presidente assumiu, o Paulo Baier, né, que é um grande jogador aí, que já passou por grandes clubes brasileiros, assumiu como técnico, fez uma boa Série C, na parte semifinal estava deixando um pouco o torcedor desconfiado, foi trocado pelo Cláudio Tencati. Então o Tencati está aqui desde 2021, para a gente ter uma noção. Então aí já são quase 3 anos dessa gestão do Tencati no Criciúma. E muitos dos jogadores que chegaram em 2021 aqui no elenco do Criciúma, como o goleiro Gustavo, o Felipe Matheus, estão hoje no time da Série A. Então é um trabalho aí contínuo, coisa que inclusive não se via por aqui há muito tempo. Então, nisso foi um trabalho muito bom do Tencati, né? 2021 conseguiu acesso para a Série B. Em 2022 jogou a Série B do estadual e a Série B do brasileiro ao mesmo tempo. Então, tu imagina uma loucura. Ao mesmo tempo, jogava aqui contra Grêmio e depois jogava contra Atlético Catarinense, por exemplo. Então, era uma loucura aqui o que acontecia no Criciúma. Então, 2022 bateu na trave para subir, perdeu alguns jogos finais, teve essa possibilidade, terminou em oitavo. Já em 2023 teve o acesso, né? Um acesso de uma Série B muito disputada. O Criciúma garantiu aí o acesso na penúltima rodada. Teve ali 7, 8 clubes brigando para subir e o Criciúma aí acabou ficando com a terceira posição. O Tigre ganhou, né, a Série B do Catarinense, ganhou em 2023 o Campeonato Catarinense da primeira divisão e esse ano foi bicampeão. Então aí é mais um feito para o trabalho do Tencati, né? E agora nessa Série A, o Tigre faz uma campanha regular, né? Mas para o nosso nível de estrutura, para o nosso nível de investimento, que inclusive muito abaixo de grandes times como o próprio Atlético, os próprios times do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio. Então, dentro do esperado, o Criciúma está aí no seu 12º lugar, ainda tem 2 jogos a menos para ter uma noção, então é um trabalho que está sendo consolidado pelo Cláudio Tencati e acredito que
tá no esperado pelo torcedor. A gente às vezes teve aquela goleada por 5-2 do Cuiabá aqui em casa, que também deu uma desestruturada, mas entre trancos e barrancos, o Tigre faz um campeonato assim de bom para ótimo. Excelente, perfeito. Deixa eu explicar para o Giovanni e para a audiência também, para ninguém pensar assim, pô, o Frossard é mal educado, o cara tá falando e tá olhando para outro lado, é porque minha câmera tá aqui, meu monitor tá aqui, ó. Então quando eu olhar para o lado, eu tô olhando pro Giovanni, só para todo mundo entender em casa aí. Giovanni, bem legal, é muito legal realmente essas histórias, assim, são muito legais, né, de um crescimento meteórico, porque a gente tá falando de um time que saiu da Série B, do estadual, né, e da Série C do Campeonato Brasileiro para a primeira divisão muito rápido, né, E como é que é o torcedor, assim, nesse momento de voltar para a Série A, de entender que é uma temporada, imagino eu, de permanência, assim, o torcedor consegue captar e assimilar esses passos aos poucos, ou ele já chega na Série A, não, nós vamos competir, a gente quer a primeira parte da tabela, como é que é a cabeça do torcedor do Tigre nesse momento, nessa primeira temporada de retorno à primeira divisão? Olha, tem de tudo um pouco. Tem torcedor que já quer ficar na parte do G10 do brasileiro, tem torcedor que já acha que ficar no G16 já tá ótimo. Então tem de tudo um pouco. Mas para ser sincero, desde o ano passado foi construído um clima de Série A aqui em Criciúma. Porque para teres uma noção, o nosso estádio aqui hoje cabe 19.925 e nós temos um quadro de 18.200 associados. Então, por exemplo, é praticamente difícil tu achares o ingresso assim em bilheteria, né? Para torcida visitante sempre tem, mas para a torcida local é muito difícil, porque o torcedor ano passado abraçou tanto o clube que o time hoje não tem mais vagas para novos associados. Então chegou no seu limite. Ainda acho que deveriam trabalhar com a questão de check-in, mas aqui o pessoal ainda não está muito atento a essa questão. Então, desde o ano passado foi construído, sabe? E a questão de ser um time na Série B, mas que estava lutando com construção de time, com construção de cidade, para chegar nessa Série A que não disputava desde 2014, a gente tem que dizer isso. Então, desde o ano passado, de pouquinho em pouquinho foi construindo, com o time, no Campeonato Catarinense, a gente sabe que aqui a única equipe de Santa Catarina que está no Campeonato Brasileiro da Série A é o Criciúma, os outros na Série B, Série C, Série D. Então tinha essa expectativa do Criciúma aí despontar como favorito e conseguiu o título, o bicampeonato do Campeonato Catarinense. Então foi uma construção que desde o ano passado já teve esse tijolinho aí para conseguir fazer uma boa Série A esse ano, e a cidade aqui abraça de uma forma que só vindo aqui mesmo para conhecer, para ver como é que o torcedor abraça o time. Pois é, cara, não, muito legal, realmente essas cidades do interior que tem um time ali que leva inclusive o nome da cidade, é o caso de Criciúma, é o caso da Chapecoense, que também é aí, né, no mesmo estado, é muito legal ver o tanto que a cidade respira o clube, né, porque Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que gira em torno de dois grandes clubes, e um terceiro ali chegando, que é o América, mas via de regra dois grandes clubes, mas Criciúma é o Criciúma. Uma curiosidade, antes de a gente entrar no assunto do jogo, tem muito torcedor misto, Giovanni? A galera que torce para o Criciúma ir para um time do Sul ou de outros estados, ou a maioria da população de Criciúma é torcedora só do Criciúma mesmo? Então, essa é uma tendência que com os anos tem caído, sabe? Eu acho que com o advento das redes sociais, com a questão de pai para... A gente até tem uma canção aqui de pai para filho e sempre será, né? Então, tem muita galera que às vezes é misto, mas o seu filho já torce mais para o Criciúma, tanto pela essa fase atual, quanto pelas outras fases. Então, tem uma diminuição significativa em relação a torcedores mistos. Mas, claro que ainda tem uma galera que torce bastante para dois times. Eu acho que isso não se restringe só a Criciúma, eu acho que se restringe a todo o estado de Santa Catarina. Ainda é uma realidade que eu particularmente torço só para o Criciúma, e é uma realidade que eu luto para que mais torcedores também abracem isso, né? Porque a gente entende que um futebol bairrista aqui, que a galera defende a cidade, defende o estado, é bom para todo mundo no crescimento, no desenvolvimento da infraestrutura. Então, para nós, assim, é fundamental. Então, tem diminuído bastante. Mas, claro que quando vem os times, o G12 aí, sempre tem uma grande torcida aqui em Criciúma, e a diretoria também faz a festa colocando ingresso a 200, 300 reais, porque também quer garantir o seu lucro, né? É o caso, inclusive, o ingresso para o torcedor do Galo tá caro aí pro jogo? Tá 200 reais. Caramba, 200 200 torcedor do... reais, 200 reais inteira, 100 reais meia, e é isso.
O torcedor do Galo que tá acompanhando o time fora vai ter que abrir o bolso, porque R$ 200 agora, o Atlético tem daqui a 12 dias, 11 dias, um jogo lá na Argentina pela Libertadores contra o São Lourenço, o ingresso lá vai ser R$ 600, Eita, perdão, nós. R$ 600 pro torcedor visitante, impressionante, surreal, não, É não poderia muito nem caro, ser muito caro. permitido, né? Mas vamos lá. Concordo. Falando sobre o time especificamente, assim, o que você destaca desse time do Tencate? Taticamente, o que é o ponto forte do time? Por que esse time consegue ser tão competitivo? Me lembro do jogo no primeiro turno, o Criciúma empatou com o Atlético na Arena MRV. Ficou uma sensação pro atleticano assim, pô, era jogo para ganhar, mas o Mateuzinho achou aquele gol e o Criciúma levou um pontinho ali para Santa Catarina. Então, o que você destaca de positivo e de negativo também, se tiver ali um ponto fraco desse time do Tencate? Olha, eu te digo o seguinte, o Criciúma é um time que nessa Série A tá jogando melhor fora de casa do que em casa, surpreendentemente. O nosso histórico é totalmente ao contrário. O Criciúma nos últimos anos sempre fez uma campanha muito ruim longe do Heriberto Wilson e muito boa em casa. Esse ano tá sendo ao contrário, por incrível que pareça. Das nossas vitórias até agora, a maioria foi fora de casa. E essa vitória contra o Juventude na última rodada, o Juventude que inclusive não perdia no Jacone desde março, deu um novo fôlego. Então, o Criciúma é um time limitado, né? Tanto financeiramente, inclusive a gente ainda não contratou nenhum reforço nessa janela de transferência, que inclusive culminou com a saída do então diretor de futebol. O Criciúma está trazendo um novo diretor de futebol que vai chegar amanhã, que já vai acompanhar o jogo para ir ao mercado fazer algumas contratações. Então, o antigo diretor caiu por conta disso, não foi para o mercado. O Criciúma sentiu muito as derrotas de virada para o Corinthians e principalmente contra o Flamengo, que teve aquele lance do torcedor que jogou a bola no meio, no pênalti, enfim. Verdade, verdade. Então o Criciúma tem feito bons jogos fora de casa, mas em casa tem deixado a desejar, inclusive dos jogos que ganhou do Cruzeiro, por exemplo, fez um bom jogo, ganhou do Botafogo, que são equipes que estão lá na parte de cima da tabela. Então, aqui a gente brinca que o Tencate tem um plano, o Tencate sempre tem um plano, que é o tencatismo, né? Então a gente sempre, às vezes o time não tá lá, aquelas coisas, termina o primeiro tempo meio mal, mas no segundo tempo consegue arrumar casa ou vice-versa. Amanhã temos um clima de despedida aqui, porque o Éder, nosso atacante, vai se despedir dos gramados, né? O Éder que se consolidou na seleção da Itália, se consolidou no próprio Criciúma, que daí jogou em outros países também. O Éder amanhã se despede, vai ter uma linda homenagem, vai pagar a cerveja para a galera. Então, quem chegar cedo amanhã no estádio vai ter cerveja bancada pelo Éder. Então, já temos um clima de despedida. Ele vai trabalhar nos bastidores do clube para garantir, né, essa permanência na Série A e para estar fortalecendo também o time aí para o ano que vem. Então, amanhã a gente tem a despedida do Éder. Para o jogo em si, o Criciúma tem um total de 10 atletas que estão pendurados. É um montante que preocupa. 10 atletas estão com pelo menos 2 cartões amarelos. O time do Tencate tem 4 desfalques, entre eles o zagueiro Rodrigo, que daí temos dúvida ainda em quem o Tencate vai escalar. Temos também a lesão do Felipe Viseu. O Felipe Viseu está com um problema na lombar. Então também é um setor que preocupa o Tencate. O Mateuzinho, que já é um conhecido aí da galera de Minas Gerais, também está com problema, está com dores na posterior, junto com o Arthur Kaique. Então esses são os 4 desfalques que o Criciúma vai ter para o jogo de amanhã. Então amanhã vai ser um jogo aí que o Tencate vai ter que, a gente brinca aqui que ele vai ter que transformar água em vinho, porque os reforços não estão chegando, mas ele consegue fazer com um time que não é tão consideravelmente forte, fazer bons jogos contra equipes que principalmente estão na primeira parte da tabela. Para teres uma noção, perdemos muitos pontos mais para a galera que estava na segunda parte da tabela do que na primeira. Então é um time que é aquele timezinho chato que quer brigar para ficar na Série A. Então, com certeza não vai ser um jogo fácil para nenhuma das equipes. E pensando em postura, você falando desse timezinho chato que vai brigar para ficar. Eu lembro o jogo da Arena, o Criciúma soube sofrer, né? Aquela frase que a gente ouve muito no futebol. O Atlético teve mais a bola, teve mais oportunidades, mas o Criciúma sustentou 1-0 contra ali por muito tempo, foi lá e achou aquele gol com o Mateuzinho. É um time que em casa também tem mais ou menos essa postura de esperar um pouco mais, se defender um pouco mais, tentar encaixar uma transição, ou jogando no Heriberto Rios, é um time que vai, você acha, tentar agredir o Atlético mais durante os 90 minutos? Olha, o que se notou nos últimos jogos aqui foi um Criciúma que espera o adversário vir para cima para depois tomar conta do jogo, né? Notamos isso contra o Cruzeiro, notamos isso contra o Botafogo, agora esse último jogo contra o Fluminense também foi isso. Os visitantes começaram tomando conta do jogo, daí a partir do momento que os visitantes foram cansando, o time do Tencate cresceu.
Então é um jogo que, para te teres uma noção, o Criciúma marcou gols em todos os jogos da Série A até aqui. Então o Botafogo no último jogo não marcou. Então o Criciúma, se marcar agora contra o Atlético amanhã, tem a tendência de ser o time com mais gols marcados em todos os jogos. Então aí é mais um ponto positivo para a equipe do Tencate. Entretanto, a defesa tem deixado a desejar, né? Durante o período de Copa América, o time perdeu o Wilker Angel, né? Jogador aí do estrangeiro que acabou indo para a Copa América, e infelizmente o setor da zaga acabou sofrendo muita alteração e o time não foi encaixado. Então, desde então, Criciúma anda sofrendo muitos gols. Então, esse é um ponto que eu aponto como negativo para o jogo de amanhã, é essa parte da defesa. O Criciúma, embora marque todos os jogos, também sofre muitos gols ao decorrer das partidas, né? No segundo tempo, principalmente, o Criciúma acaba não segurando o resultado por cansaço, por desgaste de alguns atletas. Então, ou o Criciúma faz um bom primeiro tempo e um péssimo segundo tempo, ou vice-versa. Dificilmente mantém a estabilidade por conta de cansaço. Aqui, para te teres uma noção, o aeroporto fica mais ou menos uns 30, 40 quilômetros se as equipes desembarcam em Jaguaruna, que é aqui perto de Criciúma. Ou se não, tem que desembarcar em Florianópolis, de Floripa até aqui Criciúma dá mais ou menos 2 horas e meia. Então também é um certo desgaste, né? Mas o time aí teve essa semana para descansar, enfrentou o Juventude no sábado, não foi uma viagem muito longa de ônibus, aqui de Criciúma a Caxias do Sul dá mais ou menos umas 3 horas, então teve toda essa semana aí para se preparar para esse jogo de amanhã contra o Atlético. Excelente. O Galo foi direto de Maceió para Criciúma, mas desceu em Jaguaruna. Foi uma viagem curtinha, depois de descer. Mais ou menos 40 minutos, eu acho. Sossegado, já está preparado para o jogo também. Show de bola. Agora, falando assim, especificamente de alguns jogadores, é óbvio que nós vamos falar do Bolassi aqui, que é um grande, uma figuraça, né? Não só dentro do campo, mas uma figuraça também fora dele. Mas antes, deixa eu te perguntar do Marquinhos Gabriel, que é um jogador que a gente também conhece muito bem aqui. Tá bem aí no Criciúma, eu vi os números interessantes na temporada, ele é um titular absoluto do time, o jogo ofensivo do Criciúma passa muito por ele, como é que é a importância dele para o time? Marquinhos Gabriel, ele nesse atual momento, ele tá sendo inconstante, assim, na equipe, sabe? No primeiro turno, assim, do campeonato, ele tem entrado nas partidas, ele tem segurado a barra, vamos dizer assim, sabe? Então, ele foi muito bom no estadual. No estadual ele foi um grande jogador, mas no Campeonato Brasileiro ele ainda tá meio irregular, assim, ele não tá sendo tão prestigiado, não tá sendo tão utilizado como a gente imaginaria que o Marquinhos Gabriel seria. Né? Ele teve aqui em 2022, ele teve uma breve saída para o Goiás, retornou, então a torcida, inclusive, clamava pela volta dele, voltou, fez uma boa Série B no ano passado, só que até esse momento no Campeonato Brasileiro da Série A não está, vamos dizer que está abaixo do que o torcedor espera. Então, ele tem entrado no segundo tempo, geralmente para estar ajudando ali o setor que precisa. Então, inclusive, acredito que amanhã possa entrar também, né? Porque a gente sabe que o Tencate gosta muito de utilizar ali no segundo tempo. Então, pode ser uma das opções de substituições. Perfeito, excelente. Agora sim, vamos falar do Bolassi, porque, assim, cara, é uma daquelas contratações que parecem contratações de videogame, assim, né? Do nada o Bolassi, com carreira na Europa, jogou na Inglaterra há muito tempo, do nada ele brota no Criciúma, assim, então ninguém entende nada. Então eu queria te perguntar, primeiro, como que foi, assim, o que vocês têm de informação aí, de bastidores, essa contratação do Bolassi, de onde surgiu a ideia, se tem alguém que é o pai da criança, por assim dizer, que teve, cara, vamos buscar o Bolassi, por que não? É um cara que vem lá da Europa, né, ele é francês e da República Democrática do Congo ali também, e tá jogando muita bola, tem feito gols ali, tem sido um cara importante, 4 gols e 3 assistências na temporada, além de ser uma figuraça, aqueles posts dele nas redes sociais, então um pouco desse combo aí do Bolassi, né, como que veio até o Criciúma, como que foi esse processo, e se é uma surpresa até positiva, a qualidade que ele vem demonstrando com a camisa do Criciúma também. Olha, era uma constante do antigo diretor de futebol buscar reforços fora do Brasil. Então, contratou o Wilker Angel, contratou o Trauco, né, que são jogadores da América Latina. E quando surgiu a informação do Bolassi, todo mundo ficou, assim, desconfiado. Primeiro achando que, né, era alguma mentira, porque de onde é que um cara lá da Europa vai vir jogar no Criciúma, né? A gente sabe que geralmente os valores que a galera cobra são muito fora do que a gente pode pagar, mas foi levando, e os dias foram passando e tal. Quando foi ver, anunciaram.
quando anunciou, a galera ficou louca. Disse, não é possível. Não é possível que vão trazer o Bolazzi. E é tão engraçado que, tipo assim, eles anunciaram o Bolazzi, eu acho que umas 2 semanas depois, eu tenho o costume de correr aqui na avenida principal de Criciúma, e eu encontrei ele correndo. Então, tu imagina, eu na avenida correndo, e do nada eu vou atravessar, e eu tava com a camisa do Criciúma, daí ele me olhou, eu olhei para ele, daí aquele sorriso tímido, disse, meu Deus, será que é? Daí depois fui descobrir e realmente era. Então, assim, é um cara E que você tá não falou com ele? Não eu pediu não uma falei, foto, não, nada? eu me tremi na base, rapaz. Eu não fazia ideia. Pra gente ter uma noção, uma celebridade dessa correndo no meio da avenida, gente como a gente, humilde. Daí eu só dei um sorriso meio amarelo e depois fui descobrir. Daí depois eu postei isso no Twitter, o pessoal da rádio aqui já me ligou, perguntando, falou com ele, sabe? Dei um sorriso, tremi na base, o rapaz correndo numa correria que tu não tem noção. Então, ele tá sendo o xodó dessa Série A do Criciúma, não tem outra palavra para definir, simpático, carismático. A galera da imprensa aqui adora ele, sempre muito solícito. O pessoal aqui já contratou até uma tradutora para estar auxiliando nas entrevistas. Então, ele tá sendo muito importante e fundamental nessa equipe do Tencate, né? Ele ficou fora aí durante uns 2 jogos por problema de garganta, até porque aqui é uma região aqui é muito frio no inverno e muito calor no verão. Então, para ter uma saúde forte, tem que ser forte. Então, ele retornou nesse jogo contra o Juventude pela titularidade, garantiu 2 gols. E ele é muito driblador, né? Inclusive, às vezes, no campo a gente percebe que ele até fica sem a bola porque ele tem a mania muito de trabalhar a bola e os jogadores aqui, às vezes, eles só querem chutar para frente e não trabalhar, né? Então, acredito até que ele tenha sofrido um pouco no início, né? Teve até alguns boatos de que ele não estava muito satisfeito e tal, mas parece que agora apaziguou toda a situação e ele está confirmado amanhã como titular e pronto para esse jogão que vai ser amanhã à noite. Não, e é um cara tecnicamente acima, assim, né? Você vê o Total. trato dele na bola, é um cara que conhece, né? Sabe jogar bola, a bola não queima no pé. A gente viu lances muito bonitos dele já nesse Campeonato Brasileiro. E, cara, realmente, essas contratações que, quando acontece, todo mundo assim, cara, como assim? Do nada. Não tem sentido nenhum, mas que bom que tá dando certo. Realmente é uma figuraça. Eu gosto demais das mensagens dele no Twitter ali, eu me divirto. Não, ele encarnou no personagem, que você não tem noção. O suco de abacaxi, a galera mesmo, hoje, se tu for em qualquer lugar aqui, que tu vê alguém com a camisa do Criciúma tatuando suco de abacaxi. Eu acho que daqui a pouco vão até abolir o refri daqui, porque a galera comprou de uma tal ideia que tu não tem noção. Virou ídolo mesmo, legal demais, Virou. show de bola. Queria te ouvir sobre um provável time, assim, tem como a gente traçar uma escalação provável para o jogo? Você falou que tem uma dúvida na zaga ali, mas quem que pode entrar, né, na ausência do jogador que está fora? E você falou da festa de despedida para o Éder. Festa de despedida, mas ele vai para o jogo, é titular ou fica no banco? Como é que é a situação? Queria te ouvir aí desse provável time. Então, o Éder, ele desde do início, desde da metade do primeiro turno, ele tem jogado mais um tempo de jogo, né? Ou ele joga o primeiro ou ele joga o segundo. Amanhã, para a despedida dele, ele vai jogar o primeiro tempo. O primeiro tempo é confirmado. O segundo tempo vai depender das condições físicas dele. Ontem ele recebeu uma bonita homenagem no centro de treinamentos aqui em Criciúma. Os jogadores fizeram fila para aplaudi-lo. Hoje teve mais um treino que no telão do estádio exibiram uma mensagem de alguns jogadores, entre eles o Pirlo, né? Então, grande companhia dele também no time da Itália. Então, amanhã vai ser um jogo mais de despedida dele, né? Vai pendurar as chuteiras, vai trabalhar no lado do fora de campo, né? No setor lá do Criciúma. Então, a partir de amanhã, ele pendura as chuteiras. Ele sempre teve esse desejo, inclusive, de contribuir com o clube além das 4 linhas. Então, com certeza vai ser muito importante. Fiz umas anotações aqui, por exemplo, como eu te falei, o Rodrigo, que é o zagueiro, está suspenso. Então, quem vai entrar na vaga dele, muito provavelmente vai ser o Tobias Figueiredo, que é um jogador português, jogava no Ceará e agora está aqui no Criciúma, né? E também amanhã o provável time do Criciúma, que ainda não há essa confirmação, vai ser o Gustavo, o Claudinho, que é um bom jogador, que começou na Série C, e aqui o pessoal não dava R$ 1 por ele, porque ele era um jogador que ele tinha muito problema de estrutura física, né? Ele se cansava muito, ele não aguentava correr 45 minutos. Então é um jogador que também o Tencaixa ele tem um perfil muito de psicólogo. Então, quando a equipe dele não vai bem, ele abraça os jogadores, ele não deixa qualquer interferência de fora entrar, ele protege, ele tem esse perfil
de proteger, e o Claudinho foi muito importante nesse processo para ele também se desenvolver muito como jogador. Então vai ser o Claudinho, o Gustavo, muito provável, o Tobias Figueiredo, o Wilker Anjo, que perdeu aquele pênalti lá que acabou eliminando o time da Venezuela na Copa América, e o Trauco. Pro Barreto, o Barreto, que é aquele jogador lá que acabou chutando as 2 bolas contra o jogo do Flamengo, ainda é dúvida. Se ele não entrar, quem entra é o Igor Meritão. E além dele, o Newton, o Marcelo Hermes, que também é outro que está desde a Série B de 2022, o Felipe Matheus, que é um excelente cobrador de falta, então já fica a liga aí para os torcedores do Galo ficarem de olho nele, que ele é um excelente cobrador de falta. E na frente, o Bolazzi e o Éder. Lembrando que o Criciúma, como eu te falei, o Criciúma tem 10 jogadores com cartões amarelos, entre ele o goleiro Gustavo, o Marcelo Hermes, o Newton, esse Felipe Matheus que eu te falei, que ele é um excelente cobrador de faltas, além da dupla de ataque, que é o Bolazzi e o Éder. Então, esses são alguns dos 10 aí que vão estar em campo amanhã e que o torcedor do Criciúma tem que ficar de olho, porque qualquer cartão aí é expulsão e o time do Galo sai na frente. Perfeito, excelente. Já caminhando para o final do nosso papo, eu sempre faço uma pergunta aqui para os meus convidados sobre o time do Atlético, né? Sobre como que o meu convidado observa o time do Galo, até para furar um pouco da bolha mesmo, para ouvir pessoas de diferentes regiões do Brasil. Então, queria ouvir também em relação a como que o torcedor do Criciúma, médio, assim, em geral, observa um jogo desse. É um jogo que o torcedor bate o olho e fala, caramba, é o Galo, é um time muito forte, e se a gente, de repente, empata mais um, tá tudo bem? Ou considerando o jogo sendo no Heriberto Rios, o jogo sendo em Criciúma, mesmo o Atlético tendo um time no papel muito poderoso, o torcedor, não, é jogo obrigatório a vitória. Então, a sua opinião um pouquinho desse time do Galo e como que o torcedor observa o adversário de vocês, o nosso lado aqui, o Atlético. Então, a gente teve a oportunidade de ver um pouco do time do Atlético Mineiro quando jogou aqui contra o Inter, né? O Inter estava jogando aqui no Heriberto Wilson durante esse período aí de chuvas lá no Rio Grande do Sul, então a gente também teve essa oportunidade de ver um pouco do time do Galo. A gente sabe que nos confrontos o Criciúma, por incrível que pareça, tem um pouco de vantagem sobre o Atlético Mineiro, então acredito que, sempre respeitando, obviamente, é uma equipe das grandes do futebol brasileiro. Pelo que eu acompanhei, teve um primeiro turno meio irregular, mas acabou ganhando algumas seguidas e já tá na primeira parte da tabela. Brasileirão é assim, né? Tu perde 2, tu já tá lá embaixo, tu ganha 2 seguidas, tu já tá lá em cima, né? Então, a gente aqui tem uma noção de que o Criciúma pode fazer um bom resultado, embora que os empates ultimamente tenham sido, principalmente dentro de casa, tenham sido mais efetivos, né? Inclusive o Criciúma tem muito essa mania de abrir o placar ou empatar ou levar a virada. Aconteceu isso com o Fluminense, aconteceu isso com o Flamengo, aconteceu isso com o próprio Corinthians. Então a gente enxerga essa oportunidade no Atlético Mineiro, uma possibilidade de fazer 3 pontos, mas sempre muito difícil jogar com o Atlético Mineiro, né? Embora, ainda mais que eu te falei que aqui dentro de casa esse ano o Criciúma tá com algum problema assim que não consegue engrenar. Então vai ser um jogo muito difícil. Inclusive, no local que eu faço academia, tem um rapaz que ele quase todo dia ele vai com a camisa do Atlético Mineiro. Ele é da Galoucura Carvoeira de Criciúma. Então eu nem sabia, mas eu já fiquei sabendo que tem uma parte da torcida organizada do Galo aqui em Criciúma. Então acredito que essa galera também vai lotar ali o setor visitante amanhã, embora que o ingresso seja um pouco salgado, mas acredito aí que também teremos um bom público do time mineiro aqui em Criciúma e acho que vai ser um jogão, assim, tanto pela despedida do Éder quanto dentro de campo. Acredito assim que as duas equipes também que estão em grande crescente aí no Campeonato Brasileiro possam também estar fazendo um bom jogo dentro de campo no sabadão, que não é dos horários mais atípicos para o futebol, mas que com certeza acho que vai ser um bom jogo amanhã. Não, com certeza. A torcida do Galo deve se encher o espaço dela ali. Tem a galera de Floripa também, que também tem bastante atletiano lá que vai para Criciúma, que não é longe, como você falou. Então a gente espera que façam também uma bonita festa ali na arquibancada. Para fechar, queria ser o palpite aí, seu placar. Se quer palpitar aí quanto que vai ficar o jogo, pode ter uma dosezinha de clubismo, não tem problema não, tá liberado. Olha, eu sempre quando vou palpitar, eu tenho 2 palpites, o do coração e o da razão. O da razão, que também vai ser um pouco clubista, vai ser 1-1. E o do coração vai ser 2-1, porque o Criciúma tem que fazer gol e tem que levar gol, porque o retrospecto desse Campeonato Brasileiro sempre diz isso. Então, eu acho que vai ser um 2-1. E se não for também, tá tudo certo. O que vale é o futebol dentro de campo. Acredito que o Criciúma tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro da Série A, inclusive muito melhor que alguns times que têm muito mais dinheiro que a gente, né? Aqui a gente tem uma escassez de recursos, de patrocínios, enfim.
Te digo que o que a gente faz aqui é tirar a lei de pedra. Aqui a cidade abraça, o clube abraça, as empresas da cidade abraçam. Então, eu acho que do interior deve ser um dos clubes aí que mais tem esse recurso de às vezes cair, mas levantar, né? Porque muito clube aí cai, ou troca de cidade, ou vai à falência, né? O nosso principal rival aqui é o Joinville, por exemplo, né? O Joinville, 2015 estava na Série A e hoje nem divisão tem. Então é uma constante aí. Então aqui acho que a gente consegue fazer um pequeno milagre aí para estar nessa Série A. O principal rival é o Joinville, galera. E como é que é a relação com o Chape, com os times de Floripa? Tem uma rivalidade também ou é mais o Joinville mesmo? Não, tem uma rivalidade. Até porque Avaí e Figueirense sempre também tiveram nesse posto intercalando entre Série A e Série B, né? O Figueirense hoje está mais na Série C, mas tem rivalidade com a Chapecoense, cresceu muito nos últimos anos, depois dessa grande ascensão que eles tiveram de Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro da Série A. Então aqui a gente, querendo ou não, todos os times acabam sendo quase do mesmo nível, né? O Criciúma sai na frente por ter a Copa do Brasil, por ter mais 2 títulos brasileiros da Série B e da Série C. Então a gente pega no pé do Figueirense, que tem 103 anos e não tem um título estadual e não tem um título nacional. Pegamos no pé do Avaí, do Joinville, que está sem divisão. Não tem aquele. Aqui o pessoal brinca que o único clássico de Santa Catarina é Avaí e Figueirense, porque Criciúma e Joinville são. O Joinville é no norte, Criciúma é aqui no sul de Santa Catarina, então eles dizem que o único clássico que é da mesma cidade, fora isso não é clássico. Então também tem essa pegação de pé aqui no estado, mas agora é o momento do Criciúma, eu acho que tem tudo aí para permanecer nessa Série A do Campeonato Brasileiro e aí, porque o Criciúma quando sobe, inclusive, ele sempre fica o primeiro ano na Série A, daí depois do segundo ano para frente a gente reza. Perfeito, excelente. Giovanni, muito legal o papo, queria te agradecer. Eu vou palpitar um 2-1 pro Galo também para ficar equilibrado. Acho que é o placar que eu mais palpito aqui, disparado nesse quadro, mas vamos ver se dessa vez eu acerto. Te agradecer demais, foi bem legal o papo, deu pra gente ter uma boa ideia de como que vem esse Criciúma pro jogo. E é isso, bom jogo. Vai estar no estádio, claro, né? Vai estar lá torcendo. Bom, ainda mais com cerveja de graça paga pelo Éder, né? Então não tem como não estar. Não tem jeito, é verdade. Excelente, meu velho. Obrigado mesmo pelo seu tempo, foi muito legal e precisando de qualquer coisa do Galo, conte comigo por aqui. Digo mesmo, fico à disposição. Um abraço, obrigado pelo convite. Quando quiser ver Criciúma, meu contato está aí, só chamar que será muito bem-vindo. Fechado, meu amigo. Grande abraço, tamo junto. Um abração. Valeu.